Então, pessoal, como vocês já devem ter visto, essa planilha, então, ela fica extremamente profissional, ela fica muito bem detalhada, só que um dos problemas é que a gente tem que começar a elaborar mais algumas características, porque só esses elementos, eles são muito pobres de informação. O primeiro elemento que a gente pode acrescentar, então, uma descrição relacionada às suas categorias. Então, eu posso elencar essas informações, cada um desses elementos, por categorias. Entre eles, alimentos, frutas, legumes, itens como carnes, enfim, vários desses elementos, eles podem auxiliar depois a tomar outras decisões, a trazer mais informações para a tomada de decisão da empresa. Então, pessoal, além disso, eu acrescentaria também outras informações relacionadas, por exemplo, à margem que você ganha entre o preço de venda e o preço de custo, e também o quanto que a empresa ela teve de ganhos totais pelas quantidades vendidas de cada um dos elementos, de cada um desses itens. Por exemplo, quanto que eu ganhei total relacionado à maçã, à pera, e aí vai. Então, pessoal, reparem no seguinte, vejam o que a gente vai fazer daqui para frente. O primeiro passo, pessoal, é perceber então que esses elementos eles vão se repetindo entre si. Percebam então que, por exemplo, maçã, eu vendi o primeiro elemento aqui no segundo, foi o segundo item vendido, depois ele foi o 10º item vendido, o 14º item vendido, e provavelmente aconteceram mais alguns elementos até o 30º elemento para baixo. Ó. Por exemplo, a entrada 282 também teve maçã. Então percebam que o que a gente pode fazer então aqui em cima é colocar esses elementos de acordo com as suas categorias. Para isso, eu tenho que saber quantos elementos que eu preciso categorizar. Então, para isso, eu vou começar a utilizar a função chamada remover duplicados. Para isso, então, eu vou pegar todos os elementos, eu vou copiar aqui do lado, por exemplo, que eu preciso só de um espaço. Então, eu vou colocar aqui do lado, vou chegar num elemento chamado, na aba Dados, do Excel, depois, bem aqui na ferramenta de dados, eu vou remover duplicados. Quando eu removo duplicados, então vão me sobrar 30 elementos únicos. Esses 30 elementos, eles vão se repetir em 300 elementos depois. Então, nesse caso, eu preciso, então, já que eu fiz essa categoria, agora eu posso categorizar cada um deles. Então, como eu já fiz isso, como essas categorias, então, elas já foram feitas anteriormente, eu vou utilizar uma fórmula chamada PROC-V. O que esse PROC-V faz? O PROC-V, então, se eu utilizar a função PROC-V, ele vai buscar esse valor chamado de chocolate em barra, eu vou travar a coluna que ele está disposto, então a coluna J, depois eu vou buscar na matriz tabela, como eu já tenho anteriormente aqui, eu vou buscar na coluna C, com relação à minha coluna D, eu vou buscar o item, então eu vou travar a coluna C e D, já que eu estou querendo buscar os itens da coluna esquerda comparado com os itens da coluna da direita, que seria então da coluna D, então eu posso utilizar o número de índice da coluna 2, que ele vai me devolver o da segunda coluna, sendo que a primeira é a descrição, que é da coluna C, a segunda é a da coluna D, de categoria. Então, se ele acha o valor da descrição, ele me devolve o que tiver na segunda categoria, que seria então o da segunda coluna. E eu vou procurar então uma correspondência exata. Por isso que eu tenho que colocar então como falso. Para isso, então, eu consigo categorizar todos esses meus itens. Então, eu copiei a fórmula e colei para os demais itens. Para isso, então, eu acabei de colocar cada um desses elementos de acordo com a sua categoria. Então, a descrição foi essa, junto com essas categorias. Então, já que eu quero passar isso para todas essas informações, eu vou utilizar a mesma fórmula de PROC-V. Então, igual PROC-V, então é como se eu procuro na vertical, eu vou procurar então o valor é esse meu chocolate em barra, eu vou procurar dentro dessa tabela, então dentro tanto da coluna J com a coluna K, travo as duas, depois eu quero saber dentro da coluna da descrição, eu vou
buscar então o valor que aparecer na categoria, então por isso eu coloco o número 2. Depois, correspondência exata, falso. Então ele já me devolve que chocolate em barra é um alimento. Se eu pego esse valor e copio para todos, então eu já categorizei automaticamente todos esses elementos. Percebam, pessoal, antes eu não tinha mencionado, mas essas categorias elas foram arbitrárias. Eu peguei esses valores de um contexto meu, então eu classifiquei eles dessa forma. Então, pessoal, eu acabei de categorizar todos os elementos, todas as entradas que o supermercado teve nesse período. O que me falta, então, agora é descobrir um pouco mais de informações para enriquecer a minha análise. Para isso, então, eu vou deletar isso aqui, eu não preciso mais. Os próximos elementos, então, são elementos de margem. Depois eu quero saber, então, o total. Para isso eu acho que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou voltar nos elementos que eu tinha aqui, então, de descrição. Esses elementos, então, eles vão me auxiliar. Eu vou deixar eles aqui. Eu vou acrescentar eles em uma outra aba. Então, eu vou passar para a próxima aba. Vou eliminar linhas de grades, que eu não preciso. E agora eu vou começar a trabalhar com essas informações. Então agora é que eu vou começar então a utilizar essas informações de uma forma mais descritiva. Para isso então eu vou pegar de novo as informações de preço e custo e depois eu vou acrescentar então os elementos como margem. Então eu quero saber a margem de ganho para cada um deles. Depois então o total que eu tive de ganho, na verdade o total de custos relacionados às vendas e o total da receita, o total das minhas vendas. Para isso, então, eu vou colocar todos esses elementos. Para isso, então, já que essas informações elas estavam anteriormente dispostas na minha base de dados, eu vou utilizar a mesma fórmula de PROC-V, eu vou buscar de novo o chocolate em barra, só que agora eu vou querer saber da minha coluna C até a minha coluna F, porque eu vou utilizar tanto para preço de custo como para preço de venda, só que aqui então eu vou buscar então o terceiro elemento, já que eu estou querendo saber o meu preço de custo, e uma correspondência exata para chocolate em barra. Depois, para o meu preço de venda, eu não vou querer a terceira coluna, porque a terceira coluna é preço de venda. Eu vou querer a quarta coluna, que vai me devolver então o preço de venda. Não o preço de custo, mas sim o preço de venda. Então, nesse caso, eu já encontrei as correspondências exatas para cada um deles. E agora, se eu quero saber o valor da margem que eu tive para cada um, então eu vou utilizar igual o meu preço final dividido pelo meu preço inicial menos 1. Dessa forma, ele me devolve então um valor percentual do ganho que eu tive entre o meu preço de venda com relação ao meu preço de custo. Coloco em duas casas decimais depois da vírgula e eu acho então quanto que eu tive de ganho com relação ao preço de venda frente ao meu preço de custo. Ok, pessoal? O meu preço de custo, então, o meu total de custos, ele vai ter que ser relacionado com um item que eu deixei para trás, que seria então a quantidade do que foi vendido. Então, a quantidade, eu preciso então buscar com a minha base de dados, com base então numa outra fórmula chamada Conte-C. Então a fórmula Conte-C, buscando na minha base de dados, ele vai buscar dentro da quantidade de elementos, de quantas entradas que eu tive. Então eu seleciono no intervalo da coluna C e eu busco o meu critério, que seria então chocolate em barra. Então ele vai buscar dentro da minha base de dados quantos elementos ele possui chamado de chocolate em barra. Ele vai me devolver então o valor de 28 elementos, foram os elementos que foram vendidos com base na minha base de dados. Se eu faço isso para todos, então eu copio a fórmula e colo, eu vou então achar, por exemplo, a quantidade de pudim que foi vendido, de material de costura, e aí vai. Então, dessa forma, eu já sei, então, todos os elementos, a quantidade que eles foram vendidos, o preço de custo, preço de venda, margem. Agora eu quero saber, então, qual que foi o total dos custos com base
na quantidade que foi vendido e o preço de custo para cada um deles. Por quê? Esse é o valor de total de custos, então ele vai fazer parte da minha composição, por exemplo, do custo de mercadoria vendida quando eu fizer então o meu demonstrativo de resultados. Com relação ao total de vendas, é a mesma coisa com relação à quantidade, então quantidade vezes o preço de venda, eu acho então o total das vendas. Faço isso para todos esses elementos. Deixa eu colocar então uma formatação de venda, então um valor contábil. Eu acho então o total de custos e total de vendas. Ok, pessoal? Então, essa aqui já é uma forma para a gente trabalhar todos os dados. Eu vou destacar então quais foram as informações que a gente acabou acrescentando ao final da nossa análise. Então, foi quantidade, margem, total de custos e total de vendas. Vou destacar em vermelho, porque isso aqui de fato então é uma forma a mais que a gente acrescentou então em umas entradas simples inicialmente. Ok, pessoal? Então, a princípio, esse é o primeiro vídeo para a gente trabalhar então base de dados e algumas fórmulas, inclusive, que auxiliariam a gente a mexer com informações no Excel. Ok, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber qualquer coisa que a gente mencionou aqui no vídeo, fiquem à vontade em colocar aqui nas descrições. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, para a gente sempre criar mais conteúdo sobre Excel. Ok, pessoal? Agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!